Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Veiga, eu sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo, presidente eleito do capítulo de São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, dos biênios de 2021 e 2022. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no BariLive. Lembrando a todos que estamos ao vivo, desse novo normal, aqui ao vivo pelo Facebook, Instagram da Sociedade. Lembrando que vocês podem mandar perguntas para nós, a gente vai respondendo conforme possível. Estamos com excelentes profissionais aqui com a gente, que é uma honra estar com vocês. Eu vou deixar como deveria ser o Juliano por último. Eu queria apresentar a Cristiana Oliveira, nutricionista do Rio de Janeiro, a nutricionista do Distrito Federal, Mariana Melendes. Ficamos sabendo agora que ela também é produtora de vinho. A nutricionista do Pará, Vanessa Lourenção, especialista em nódulos, Lourenço, desculpe. E o grande Juliano Campelo, cirurgião bariátrico do Maranhão. É uma honra estar com vocês aqui, excelentes profissionais. A gente tem uma hora aqui para bater um papo sobre qual a importância do nutricionista no pós-operatório, a reeducação alimentar e toda a participação de vocês, que são... Eu digo que nós cirurgiões não seríamos nada sem vocês. Queria que vocês dessem boa noite, se apresentassem, é uma honra. Vamos começar aqui com a Cristiana, por favor. Boa noite a todos, eu sou Cristiana de Oliveira, nutricionista aqui do Rio de Janeiro, especificamente de Niterói. Trabalho com cirurgia bariátrica há 16 anos e sou especialista em obesidade e cirurgia bariátrica. Obrigado, Cristiana. Vanessa Lourenço, por favor. Um prazer estar aqui. Legal. Olá, Mariana. boa noite. Boa noite, Mariana, Vanessa, por favor, desculpe. Não, você, Vanessa, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Vanessa Lourenço, eu sou nutricionista em Belém do Pará e trabalho há 18 anos com cirurgia bariátrica e, além disso, sou professora da Universidade Federal do Pará, que isso me dá um know-how grande para agregar todos esses conhecimentos junto aos pacientes bariátricos. Espero poder contribuir essa noite e agradeço muito. Muito obrigado. Mariana, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Também agradeço muito, me sinto honrada pelo convite. Trabalho com cirurgia bariátrica, sou de Brasília, nasci aqui, trabalho com cirurgia bariátrica também há 16 anos já, e sou mestre e faço doutorado hoje na UNB, nessa área também de pós-operatório, principalmente em cirurgia bariátrica. Trabalho no SUS, no ambulatório de cirurgia bariátrica aqui, do único hospital que é credenciado do SUS, e também em consultório, também com cirurgia bariátrica. Muito bom. Oi, Juliano. Como que você está? Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, parabenizar aí pela excelente iniciativa. Esse BariLive realmente é uma coisa que veio para ficar, ainda mais nesse modelo agora virtual, que a gente está podendo aqui colocar pessoas do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Maranhão, São Paulo. Então a gente consegue pegar um pouquinho da realidade desse nosso país, que é muito grande. A gente vai conseguindo pegar um pouquinho da realidade local e conseguir discutir aqui, e vai ser um ganho muito bom para os nossos pacientes. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer compartilhar essa noite com vocês. Muito bom. Lembrando, pessoal, que as perguntas vão sendo respondidas conforme possível, e eu vou começar já de cara uma pergunta aqui para o Juliano, não sendo deselegante, né? Juliano, por que no começo do pós-operatório, nos primeiros dias, cada equipe tem sua rotina, 15, 21 ou 30 dias, enfim. Qual que é a importância de manter uma dieta líquida nesse início? Qual é a sua visão como grande cirurgião? Isso que a gente vê, a gente sempre consegue discutir com nossos pacientes, que o objetivo nessa fase inicial da dieta líquida não é propriamente nutrir o paciente, mas sim hidratar e, ao mesmo tempo, testar a nossa cirurgia. A gente vai conseguir, com aqueles famosos copinhos, saber se o paciente está conseguindo ter uma boa ingesta, saber se ele tem entalos, saber se ele tem vômito, se ele tem capacidade de engolir, saber se tem pequenos vazamentos que podem alterar um pouco o resultado inicial daquela conduta nossa, e ao mesmo tempo hidratar. Eu sempre brinco com os pacientes, né, que nesse começo eles sentem fraqueza e eles dizem que é porque não estão comendo. Eu falo, é porque não estão bebendo, é a água que está faltando. O paciente hiperidratado tem aquela fraqueza, tem aquela sensação de moleza, e aí na hora que ele começa a se hidratar, ele melhora bem rápido mesmo. Muito bom.
é para uma segurança também, né? E o importante não é só o tipo do alimento, mas como se toma, né? Em pequenos goles é muito importante. Cristiana, me conta uma coisa. Que fatores a gente pode perceber a importância desse segmento, e não só o segmento, mas todo esse acompanhamento, porque é todo um processo pré, pós, durante, enfim, para o resto da vida do acompanhamento da nutricionista. A própria obesidade, né? A própria obesidade já é um fator de necessidade de acompanhamento nutricional, né? Então, assim, se esse paciente procura por uma cirurgia bariátrica, ele muitas vezes já chega, já vem para a gente com deficiências nutricionais, né? Por exemplo, a deficiência de vitamina D, B12, elas já vêm precárias, né, antes da cirurgia. Então, é muito importante esse ajuste nutricional antes da cirurgia, né? Até porque depois é mais importante ainda, mas antes da cirurgia, preparar esse paciente. Se ele, dependendo do IMC dele, a perda aí de em torno de 10% desse excesso de peso aí, para até reduzir complicações pós-operatórias, e principalmente a conscientização da mudança de hábitos alimentares, da inclusão de alimentos nutritivos, porque, claro, tem o polivitamínico, mas se não tem uma alimentação saudável, também fica complicado, né? E o pós-operatório, principalmente, como você falou, é o acompanhamento para o resto da vida. De início, essa evolução aí dietética, né, com o acompanhamento aí da perda de peso, perda de massa muscular, o uso das suplementações adequadas, né, e a prevenção até de deficiências nutricionais ao longo da vida. Então, esse acompanhamento depois, principalmente depois da cirurgia, se faz necessário para sempre, né, até para observar os micronutrientes e macronutrientes, principalmente a proteína, a perda de massa muscular, que acontece com muitos pacientes em pós-operatório de bariátrica. Muito obrigado. Mariana, se você quiser complementar alguma coisa, sempre quem quiser, fica à vontade. Mas, Mariana, eu já tenho uma outra pergunta para você. A alimentação da pessoa que fez a cirurgia bariátrica precisa ser diferente no pós-operatório? Vamos pensar no pós-operatório tardio, né? Porque eu acho que talvez seja um grande foco. Aqueles primeiros 2 meses são mais detalhados, tudo. Mas no pós-operatório tardio, a alimentação é diferente de alguém que não é operado? Tem que necessariamente ser diferente. Na verdade, desde o comportamento do paciente em relação à comida, né? Então, são pessoas, geralmente, antes da cirurgia, que vieram já com restrições dietéticas uma atrás da outra. Às vezes, a relação com a comida não é muito bacana, né? São pessoas, às vezes, que têm traumas de alguns alimentos, de algumas restrições, e vêm com aquela carga, às vezes, comportamental em relação ao alimento que tem que ser mudada. E isso a gente transforma não só o paciente, mas a família. Quem está em volta é importante que tenha consciência disso, porque essa alimentação vai ter que ter um outro lugar na escala de valores da pessoa, né? A gente nota muito isso, que às vezes o paciente antes da cirurgia, ele come quando dá, do jeito que dá, o que der e se der, né? E depois isso não vai mais poder ser assim. O paciente precisa pensar em nutrição, ele tem uma restrição importante, o volume do estômago diminui, então ele vai precisar priorizar aqueles alimentos que necessariamente vão ajudá-lo, como a doutora Cristiana falou, a manter a massa magra, a fazer com que ele mantenha a perda de peso, porque esse é um dos grandes objetivos da cirurgia, é ele manter essa perda de peso por muito tempo, né? E não evitar deficiências nutricionais. Então, fora a restrição, no caso do sleeve, né, no caso do bypass, ainda temos um componente de desabsorção, então parte do intestino não participa mais do trânsito ali alimentar, e o alimento, então, não entra em contato mais com o intestino e não são absorvidos alguns nutrientes importantes. Dentre eles, proteína. Por isso que a nutricionista bariátrica é aquela nutricionista que fala o tempo todo, tem que comer proteína, você precisa priorizar a proteína, porque é difícil comer proteína, né? Então, essa restrição já causa uma dificuldade do paciente de ingerir toda a proteína que ele precisa no dia, e a desabsorção ainda faz com que ele não absorva tanto essa proteína. Então, necessariamente precisa ser diferente. Legal. Mas, Mariana, eu queria tirar só uns tabus. Eu tenho certeza que o segmento para o resto da vida é importante, mas só para tirar alguns medos de alguns pacientes, que eu sempre falo paciente,
é que a vida no pós-operatório é, entre aspas, normal, né? Ele vai conseguir ir no bar e comer um franguinho a passarinho, ele vai comer uma pizza, porque tem gente que tem um medo da cirurgia achando que nunca mais vai comer normal, que não é verdade. E eu sempre falo para os pacientes que todo mundo faz dieta ou uma reeducação alimentar. O diabético, o hipertenso, o triatleta, a modelo. Então, eu vou ter que fazer dieta a vida inteira? Não é dieta, é uma reeducação alimentar com segmento, com profissional, né? Então, quem já tinha uma alimentação saudável antes da cirurgia vai seguir com a sua alimentação saudável, priorizando algumas coisas, mas certamente não existe restrição e proibição de alimentos depois da cirurgia. E eu noto isso também, sabe, doutor Thiago? Tem gente que não opera ou passa anos sem operar porque acha que não vai mais poder comer. E não existe essa restrição. A gente precisa só se alimentar melhor, escolher melhor, né? Então, obrigado. Vanessa, para você que está quietinha aí, tem uma pergunta interessante. Como que os preceitos básicos, ou como que você se norteia, basicamente, para montar a dieta ou compor a dieta do paciente no pós-operatório? Bom, a gente seguia muito pelos guidelines e o que eles falam em relação aos macronutrientes. A gente tem um percentual de carboidrato, que as fontes principais são arroz, pão, tapioca, as próprias frutas têm carboidrato, então, em média, 45% dessa dieta seria de carboidrato, mas sempre preferenciando alguns carboidratos que a gente chama de complexo, onde tem uma quantidade de fibra maior, por isso que as frutas, elas são bem mais preferenciadas, né? A gente, aumente o consumo das frutas, porque também tem carboidrato, se for um arroz ou arroz integral, mas talvez numa fase inicial talvez ele não é bem aceito. Em relação à dieta de proteína, hiperproteica é importante por conta da perda de massa muscular, na verdade, a prevenção dessa perda de massa muscular. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso objetivo enquanto nutricionista é fazer com que ele perca peso com saúde e depois mantenha esse peso com saúde. Essa perda de peso com saúde é perder gordura e manter músculo, ou perder gordura e ganhar músculo. Para isso, você precisa de suporte nutricional. Então, uma dieta hiperproteica é importante. Fonte de proteína, como carnes, leite derivados, ovos, iogurte, né, os derivados do leite. E as gorduras. As gorduras também são importantes, principalmente para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, você não precisa tirar completamente a gordura, mas você pode escolher as melhores gorduras, como as gorduras do azeite, as gorduras das frutas oleaginosas, ou algumas frutas que têm mais gordura, como o abacate, as castanhas, né? Então, você privilegiando, você vai ter uma quantidade de gordura de boa qualidade e vai fazer com que você absorva outras vitaminas. Então, os macronutrientes, eles são importantes. A gente fala muito da proteína, sim, mas a gente não pode esquecer dos outros nutrientes, do carboidrato, que é fonte de energia, da gordura, que é importante para a absorção dessas outras vitaminas, enfim. Então, a base de tudo é esse. E eu sempre costumo dizer que quem está nos ouvindo, procurar uma nutricionista que tenha experiência com paciente bariátrico, para que a gente tenha e consiga fazer com que esse paciente perca peso com saúde e mantenha peso. A cirurgia é uma ferramenta que funciona, mas a gente tem que saber usar a ferramenta, e usar a ferramenta é emagrecer com saúde, não tenha dúvida disso. Doutor Thiago, um outro tabu importante também, eu acho, essa questão que o paciente acha que ele nunca mais vai comer pão depois da cirurgia, nunca mais vai comer, né, carboidrato, como a Vanessa disse, ele tem o seu lugar e importantíssimo depois da cirurgia, principalmente a pessoa que vai praticar exercício físico, né? Então, também é outra coisa para a gente desmistificar. O paciente que opera come carboidrato, sim. Exato. Muito bom. Juliano, tem uma pergunta aqui da Shirley do Facebook, viu, pessoal? Estou toda hora com o telefone aqui olhando no computador, não é que eu estou disperso, mas é que as perguntas vêm por ali. Mas é uma pergunta da Shirley, veio pelo Facebook. Quem faz a cirurgia, caso engorde, pode fazer novamente? Eu sei que não é o tema da nossa abordagem hoje, então eu já vou engatar duas perguntas. Uma para você dar uma dessa em bate-pronto e a outra na sua equipe, ou você, como que é o seu protocolo? Você faz alguma coisa diferente para o paciente que fez bypass, o paciente que fez a gastrectomia vertical, que as pessoas conhecem mais amplamente por sleeve, ou alguma outra técnica? Você segue alguma dieta ou alguma recomendação diferente? Muito bom, Thiago. Eu também acompanhei aqui, eu estou com o celular aberto e eu vi ela perguntando, e logo em seguida alguém perguntou de revisional. A cirurgia revisional, ela tem o seu espaço, sim. A gente tem como oferecer para o paciente uma segunda chance, aquele paciente que já foi submetido uma vez à cirurgia bariátrica.
Mas antes de pensar em cirurgia revisional, a gente tem que saber se aquele paciente está seguindo o que foi programado para ele. Está seguindo um acompanhamento nutricional adequado, tem um acompanhamento psicológico adequado, segue regularmente com a equipe de cirurgia bariátrica, porque a gente não vai oferecer uma segunda chance para um paciente que está fazendo as coisas erradas. Então, aquele paciente que vem fazendo as coisas corretamente, ainda assim, cursa com um ganho de peso ou com uma perda de peso insuficiente, a gente pode pensar numa segunda chance para esse paciente. Em relação à segunda pergunta que você fez aí, o que muda no bypass e no sleeve, o paciente submetido a qualquer uma das duas técnicas, ele precisa manter uma ordem nutricional rigorosa. E sempre com o intuito de promover, o que foi falado pelas colegas, a perda de gordura e, ao mesmo tempo, preservar ou até mesmo ganhar massa magra, ganhar músculo. A operação, ela por si só, ela promove já a perda de peso. Eu digo para o paciente, no primeiro ano a gente vai chegar na nossa meta. Fica tranquilo que a gente vai chegar onde a gente prometeu. Mas a reeducação alimentar, a atividade física regular são essenciais para conseguir manter esse resultado a longo prazo. Porque senão a gente não vai conseguir ter um resultado sustentado, que é o objetivo principal da cirurgia bariátrica. Outra coisa que a gente fala também, sempre aqui em relação à cirurgia bariátrica, que independente da técnica, o bypass, o sleeve, todas as duas cursam com uma diminuição da ingesta calórica. E aí a gente sabe que o valor inicial ali, o paciente consegue comer em média 500 calorias naquela fase da dieta líquida, liquidificada, depois ele consegue chegar até 1.200 calorias, mas é um paciente que cursa com uma redução de ingesta calórica. Então ele tem que se nutrir e ingerir calorias de melhor qualidade. Ele vai ter que escolher coisas melhores. E aí vai bater de novo no foco proteína primeiro, depois micronutrientes, vitaminas, minerais e, por último, os carboidratos que vão chegar também. Perfeito. Muito bom, Juliana. Eu tenho uma pergunta para a Cristiana, mas antes só fazer um adendo sobre as revisionais. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado que, assim, se a pessoa fez uma técnica, emagreceu, teve sucesso naquela técnica, teve remissão, muitas vezes, das comorbidades, a técnica funcionou. Se ele voltou a ganhar, o primeiro passo é voltar para a equipe multidisciplinar, né? Muitas vezes uma nova técnica, o pessoal fala de argola, não sei o quê, que muitas vezes só funciona para trazer uma paciente novamente para a equipe multidisciplinar. Então, o paciente não ficar acreditando que vai ficar operando e assim sucessivamente, que não é a cirurgia. A cirurgia é uma ferramenta junto com a equipe para fazer isso. Essa é a minha opinião. Cristiana, qual a importância do complexo B, e principalmente B1, B9, B12, para os pacientes que passaram pela cirurgia, né, as técnicas principais, vamos dizer assim, e quais são os alimentos principais quais grupos alimentares possuem essas vitaminas? O complexo B, até a gente estava falando de carboidrato, né? Vários carboidratos possuem complexo B, os integrais principalmente, né? Principal fonte eles têm como função principal a formação de energia para a gente, né? Então, a deficiência dele pode levar a anemia, a várias alterações, né? Até mesmo, principalmente, sistema nervoso central, como B12, B1, a B1 que a gente chama de tiamina, a síndrome psíquica, né, que é o beriberi, a B12 com alteração neurológica, podendo até vir a predispor Alzheimer no futuro. Então, assim, são pequenas vitaminas que têm uma função importantíssima dentro do nosso organismo, sistema imunológico também, e que, assim, e nós não fazemos muito estoque dela, então a gente precisa ter o consumo diário através da alimentação. E aonde a gente encontra isso, né? Em vários alimentos, principalmente grãos, cereais, proteínas, vegetais de folha verde escura, né? Eu vou citar alguns, as meninas outros, eu até trouxe aqui alguns, lentilha, né? Que a gente tem, deixa eu cobrir aqui, a lentilha aqui, né? Que é super boa. Então, assim, feijão isso tem que fazer parte do dia a dia da gente, porque isso contribui não só para o complexo B, mas também para proteínas vegetais, né? Fibras. Então, isso é muito importante. A suplementação de B12 é fundamental, porque a gente sabe que as técnicas elas depletam muito, principalmente a vitamina B12. É um risco muito grande e é necessário esse acompanhamento, né? Não é só suplemento alimentar, né? Você precisa adquirir isso da alimentação também, né? E não é difícil, dá para a gente fazer dia a dia, receitas, porque são coisas simples, de baixo custo e que a gente pode trazer para a gente,
né? Porque a falta desse complexo B causa fadiga, alteração de memória, se for ácido fólico, má formação fetal, no caso de uma gestação, baixa de espermatogênese nos homens. Então, você tem toda uma alteração aí em sistema metabólico importante no corpo, né? Então, isso fica... Eu tenho bastante atenção nisso, porque isso é fundamental. Muito bom. Importante dizer que as hipovitaminoses, ou seja, problemas vitamínicos, normalmente não avisa, né? Quando dá um problema já é mais sério. Então, o paciente não esquecer que tem que tomar vitamina para o resto da vida, independente da técnica. Além de uma excelente nutrição, como você está orientando. Vanessa, e tem depois uma de coisa quanto também... tempo... claro, desculpe. E tem uma coisa também que muitas vezes as dosagens que a gente vê, fez exame de sangue, tá normal. A gente tem que ter muita atenção do que é esse normal para um bariátrico, né? E essa dosagem tem um limite para que você não venha fazer uma deficiência e esse acompanhamento ser bem próximo, justamente para evitar isso. Legal, obrigado, Cris. Vanessa, depois de quanto tempo o paciente pós-cirúrgico, o paciente pode comer alimentos mais consistentes, como legumes, frutas, fibras, etc. Como que é o seu segmento aí do paciente, principalmente falando desses alimentos, e quais são um pouco dos grupos prioritários que você passa em relação a isso? Bom, em relação a... Isso varia de equipe para equipe. A introdução da alimentação mais sólida, ela pode variar entre 30 a 40 dias. Eu, particularmente, faço com 30 dias. Eu inicio a alimentação sólida, mas é uma migração de uma alimentação mais liquidificada para uma alimentação sólida. Então, ainda de fácil digestão, uma dieta mais branda, um alimento um pouco mais desfiado, mole, um arroz passado um pouco de ponto. Mas as frutas já entram nesse momento. E é muito importante nós falarmos que essa fase, o paciente precisa aprender a mastigar melhor, a ter atenção nessa mastigação, alargar o garfo. Essa mastigação é fundamental, até por conta de digestão, porque vai melhorar a digestão e, consequentemente, a absorção. Eu sempre digo que o pouco tem que ser muito nutriente. Eu acho que o doutor Juliano agora falou que ele come pouco, mas tem que ser nutricionalmente completo. É isso, é o pouco com muito nutriente. Então, esse prato ele tem que ser completo. Em relação a grupos prioritários, as fontes de proteína, então a metade do prato, por exemplo, eu posso até talvez mostrar aqui para vocês, eu não sei se a gente, mas eu acho que a gente consegue ver. Então, a gente tem aqui uma proteína animal, a proteína vegetal, que é o feijão, a Cristiana mostrou lentilha, pode ser grão de bico. Então, metade desse prato, a proteína, por conta daquela prevenção de perda de massa muscular. O arroz como uma fonte de carboidrato. É importante dizer que o arroz e o feijão juntos formam uma proteína de alto valor biológico, porque o feijão tem alguns aminoácidos que fazem parte de proteína e o arroz tem outros aminoácidos. Quando eles juntos, eles formam uma proteína de valor biológico importante. Isso melhora a biodisponibilidade, melhora a absorção. E as fontes de vitaminas e minerais. Então, eu tenho aqui um alface, eu tenho um legume, um brócolis. Eu tenho também frutas, eu coloquei manga, coloquei um gergelim para aumentar a fonte de fibra. Então, no momento que você varia esse cardápio e faz esse prato de uma forma completa e colorida, você vai garantir com que todos os nutrientes que você precisa para essa perda de peso saudável aconteça. Então, os grupos seriam os macronutrientes: carboidrato, no caso de um prato, arroz, a proteína vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, a proteína animal, carne, frango, peixe, ovos, e as vitaminas e os minerais tão importantes numa salada bem colorida. Por que não botar fruta? Então, esse prato dessa forma, você com certeza vai conseguir equilibrar melhor a sua dieta. E almoço e jantar comida, gente, isso também é importante, porque as pessoas às vezes querem lanchar à noite. Então, eu sempre falo dessa história do almoçar e jantar comida, porque você vai ter 2 momentos de um prato completo, equilibrado e que vai te dar nutriente, porque você está comendo pouco, e o pouco tem que ser muito nutriente. E uma Mariana, coisa para complementar isso também é a questão da ordem de comer. Então, a gente orienta muito, isso é uma dica bacana, eu acho. Começar pelo proteico, porque a gente aprende a vida toda que o primeiro prato de salada, né? Primeiro as fibras. E é claro que as fibras têm sua importância, mas começar pela proteína, muitas vezes, faz com que o paciente consiga comer até uma quantidade maior no prato. E depois vai comendo os outros grupos alimentares. Isso ajuda um pouco a aumentar o consumo proteico. Muito bom. Mariana,
tem uma pergunta aqui para você, mas eu já vou adiantar e acrescentar uma pergunta do Cláudio Honoro. O Cláudio Honoro é um paciente que foi operado pela nossa equipe, pelo Dr. César, que trabalha com a gente, e é um cara muito disciplinado, um figuraça, e ele já colocou toda uma introdução, ele mandou pelo Facebook, que durante os 2 primeiros anos, normalmente as pessoas são mais disciplinadas, perdem bastante peso, e normalmente após 1 ano e meio, 2, começa a volta de um ganho, ele colocou reganho, hoje em dia o termo é recidiva, mas está ótimo, e aí começa a caber mais, vamos dizer assim, né? As pessoas começam a falar isso, que, cabe mais, eu tenho menos saciedade, tenho mais fome. Como que você aborda isso? E já vou adicionar outra pergunta aqui que a gente selecionou, que é qual grupo alimentar não pode faltar na dieta do paciente? Tá? Isso. É bom porque as respostas são parecidas para as duas perguntas. Na verdade, uma estratégia bacana é você incorporar proteína à dieta, porque a proteína sacia, ela dá saciedade. Então, essa impressão de que cabe mais, por um lado, é positiva, porque você, então, conseguiria, teoricamente, comer mais proteína. E fibras em todas as refeições. Então, depois que a gente libera a fibra, né, o paciente com 2 meses de cirurgia, ele já come de absolutamente tudo, ele precisa incorporar na alimentação, então, fibras e proteínas em absolutamente todas as refeições. Isso faz com que ele se proteja de ter a sensação de fome. E, assim, já adianto também, doutor Thiago, que o aumento do volume do estômago, a gente sabe disso, que não é o principal causador do reganho de peso, né? Que, na verdade, é comportamento, né? São hábitos de vida que, muitas vezes, não são mais tão saudáveis. Então, é isso. A abordagem do paciente com reganho de peso é voltar para o eixo, né? É tentar levar um estilo de vida saudável, não esquecer a suplementação, não esquecer de ingerir uma quantidade proteica adequada, toda aquela recomendação que a gente dá e o paciente segue muito bem no começo, né? Uhum. E sobre o alimento que não pode faltar, então você acha a proteína, né? É uma das coisas mais importantes. É proteína, com certeza. Juliano, nós estamos em minoria aqui, estamos com 3 excelentes profissionais, com assuntos excelentes, e toda vez que aqui no Bari Live a gente aborda nutrição, bomba. Alguém aqui no Facebook falou que a psicologia é a mais importante. Eu não acho que a mais importante é tão importante quanto as outras, né? Porque a obesidade é muito complexa. Mas a nutrição eu vejo que é uma coisa que sempre gera muita dúvida e muita procura. E elas falam muito bem, e mulher normalmente fala mais, a gente fica aqui perdidos, Juliano. Tem uma pergunta excelente aqui para você, como cirurgião. A dieta, ela muda a perda de peso, o perfil alimentar daquele paciente, você percebe no seu dia a dia, no segmento dos pacientes, e como que você, como cirurgião, uma vez não como nutricionista, como que você consegue apertar o paciente e garantir que ele mantenha a rédea? Como que você age? Essa pergunta é boa. Eu tô aqui mesmo pensando e vendo que as meninas já são suficientes aqui. Eu acho que a gente pode sair, pode se retirar e deixa elas falando verdade. Aqui, que elas já deram conta do recado. Estão falando até da técnica cirúrgica já. Mas sim, a dieta age das duas formas, favorecendo a perda ponderal. A gente vê que favorece a perda de peso. Claro que a gente sabe que, como cirurgião, que existem outros mecanismos que vão favorecer essa perda de peso, como os enterohormônios, a microbiota intestinal, o estudo dos ácidos biliares mais recentemente, mas a restrição calórica é causa de perda de peso também, além de ajudar na manutenção, que foi falado muito bem já, e na manutenção do bom estado nutricional, que a longo prazo a gente precisa que esse paciente, além de estar magro, ele esteja bem. A gente não quer um paciente magro, mas sem músculo, com deficiência de vitaminas, com deficiência de minerais ou desnutrido. A gente quer um paciente magro e bem. Por isso, eu acho que a necessidade desse acompanhamento adequado. E não tem a psicologia é melhor do que a nutrição é melhor do que a psicologia. Eu acho que nada melhor aqui do que a gente somar forças. Eu acho que o nosso melhor resultado vai ser uma boa equipe cirúrgica, com suporte nutricional bom, suporte psicológico bom, e um paciente no centro, um paciente motivado, um paciente engajado, um paciente que quer ver aquele resultado dele mantido durante um bom tempo. E aí isso é uma forma que a gente sempre aperta o paciente, e eu brinco com eles, eu guardo essa foto que eles levam do antes e bota do lado da geladeira, bota na porta da casa, para lá eu não quero mais voltar.
E eles começam a rir, não, doutor, para lá eu não volto mais. Muito bom. Juliana, eu queria fazer uma propaganda nossa, no bom sentido, é que quem quer operar tem que procurar cirurgião bariátrico. Porque o cirurgião geral, muitas vezes, não tem essa sensibilidade que você tem, e esse tato, e também essa humildade, modéstia à parte, que o cirurgião bariátrico tem, de entender que a equipe multidisciplinar talvez seja mais importante do que a gente, né? Então, eu brinco que eu só faço corte e costura, depois eu jogo a bola para a equipe e eles vão lá fazer um bom serviço. Então, eu acho que quem que procura cirurgião bariátrico tem que procurar um cirurgião bariátrico que tem uma equipe treinada para isso, como as meninas estão brilhando aí. Então, eu acho isso muito importante. Tem uma pergunta aqui do Instagram, da Bari e da Dani. Existe diferença entre a absorção de alimentos a longo prazo entre o sleeve, ou a gastrectomia vertical, e o bypass? Vou jogar aí no grupo. O que você acha, Juliano? A gente sabe que existe a diferença. O paciente do sleeve, ele tem uma absorção melhor, tanto dos macro quanto dos micronutrientes, apesar de eles também precisarem de uma reposição adequada, mas eles têm uma tranquilidade, tanto por parte da equipe cirúrgica quanto da equipe multidisciplinar, de ser conduzido de uma forma mais suave. A gente não pode negar isso. Mas também a gente não pode, como eu já vi em alguns grupos, o paciente falar que porque fez sleeve não precisa de reposição, não precisa de vitamina. A gente sabe que isso não é verdade. É um paciente mais fácil de ser conduzido, mas que tem que ter seu cuidado também. Então, eu acho que do ponto de vista de facilidade, tem sim do sleeve, mas necessidade são os dois. Mas a gente não pode cair no papinho de alguns colegas que falam assim, eu vou fazer o sleeve porque não tem problema vitamínico, né? Que não é verdade. Então, a gente tem que ter essas duas ferramentas na mão. Cris, uma pergunta para você aqui. Apesar do sleeve não excluir aquela primeira porção, mas ele também diminui a absorção de vitaminas e minerais. Até por conta tem uma alteração do ácido clorídrico, então você diminui cálcio, B12, ferro. Então você também tem aí, é claro que em proporção menor, mas você tem e é necessária a suplementação. Cris, aproveitando que você já está com o microfone, eu também, na minha tela, vocês estão aqui no sentido anti-horário e vai você aqui primeira. Já vou te emendar duas perguntas que eu acho que elas estão juntas. Uma é da Sabrina Carvalho do Instagram, perguntando qual é o melhor nutriente para evitar queda de cabelo. Isso é extremamente polêmico, né? Porque as pessoas vão procurar lá na internet e falar, doutor, vou ficar careca. Não é essa a verdade. E a outra junto aqui que a gente selecionou, qual o impacto do baixo consumo proteico nesses pacientes? Eu acho que casou. Não, casou sim. Então, aquele paciente, como as meninas falaram, o principal nutriente é a proteína. Quando aquele paciente não consegue atingir essa necessidade, a gente tem necessidade de suplementar, às vezes ele fica enjoado, e a gente tem que fazer assim, tem que dar um jeito daquilo dar certo, porque a proteína, como a gente já falou, tem um impacto grande em queda de cabelo. A deficiência proteica, ela tem queda de cabelo, ela tem altera sistema hormonal, ela perde massa muscular, né? Você tem o clássico da sarcopenia, né? Que você perde muita massa muscular, então você tem fraqueza muscular mesmo, você perde a força, queda de cabelo, você tem também até mesmo, gente, alteração dentária mesmo, né? De dente, tudo isso. Então, tem um impacto grande. Eu acho assim que a proteína, nesse caso da queda de cabelo, é o mais importante, mas associado a ela a gente tem zinco, complexo B, essas deficiências, ferro, principalmente também. Tudo isso junto vai levar a uma queda de cabelo, né? E a proteína, como ela é um alimento proteico, ele contém ferro, ele contém outros nutrientes, zinco, né? Então, assim, ele acaba sendo completo aí e necessário, principalmente para essa queixa, né? Eu vou só desmistificar uma coisa que, assim, a cirurgia bariátrica causa uma desnutrição no paciente, como vários outros motivos fisiológicos ou não, o estresse, outras coisas também causam a queda de cabelo, mas ninguém vai ficar careca, tá, pessoal? Cai, normalmente do terceiro ou oitavo mês, cai um pouco e volta, mas então ninguém vai ficar careca. A gente está aqui falando extremos e as meninas estão mostrando como você pode contornar um pouco isso. Vanessa,
tem um assunto polêmico aí que você vai comprar uma briga com as blogueiras. Lembrando, pessoal, que blogueiro nem sempre é uma nutricionista. A gente tem excelentes nutricionistas que têm uma rede social muito atuante. Eu acho que é elas que vocês têm que ter como base, mas cuidado onde vocês pegam informação científica, né? Paciente bariátrico pode fazer dieta da moda? Low carb, mediterrânea, jejum intermitente, etc, etc, etc. Aí vai uma lista de 1 milhão. O que você acha, Vanessa? Como que você orienta os pacientes que pegam informação no Instagram? Não, de forma nenhuma. Na verdade, o único profissional que pode prescrever dieta é o nutricionista. Então, o nutricionista, no caso na abordagem bariátrica, é um nutricionista que tem experiência com bariátrica. Então, as dietas da moda, em geral, elas são desequilibradas. Eu talvez tiraria do Mediterrâneo, que é uma dieta que cientificamente ela está muito bem colocada por conta de fontes de gordura de boa qualidade, prevenção cardiovascular. Então, tem muitos trabalhos interessantes. Então, você colocar frutas vermelhas, você aumentar o consumo de azeite, vegetais verdes escuros, associado a proteínas com ômega 3, por exemplo, como o salmão, nossos peixes amazônicos aqui no nosso Pará, pescada, Amapará. Mas as dietas, por exemplo, como o jejum intermitente, a gente está falando aqui de estômago reduzido, então um paciente que come pouco. E se eu prescrever para ele um jejum de 18, 20 horas, o tempo que ele vai ficar se alimentando é muito curto e esse tempo não vai suprir a necessidade nutricional dele, porque o estômago dele é pequeno. Então, eu desencorajo completamente. Em geral, eles realmente vêm na internet. Hoje, existe um mundo de até algumas blogueiras nessa linha da bariátrica e que eu alerto as pessoas a procurar orientação com as profissionais da equipe de vocês e não com pessoas que são curiosas no assunto e acabam colocando informações erradas e erroneamente. Eu destacaria, até complementando o que a Cristiana falou em relação à proteína e à queda de cabelo, a gente pode, de uma certa forma, prevenir essa queda, mas por que realmente cai, né? A gente tem uma necessidade nutricional, então o paciente bariátrico ela tem uma necessidade nutricional e na hora que ele ingere essa proteína, não supre o que ele precisa. O que o corpo faz? Ele prioriza os órgãos vitais, coração, pulmão, estômago, e falta para o cabelo, ele não vai priorizar esse cabelo. Então, é por isso que a gente complementa essa dieta, às vezes, com whey protein, ou aumenta o consumo de proteína. Aumenta leite, aumenta queijo. E se não suprir a necessidade nutricional, a gente vai complementar com alguma suplementação. Por isso que é tão importante o acompanhamento periódico para a gente realmente avaliar o porquê que está caindo. Por que está caindo? Porque está ingerindo pouca proteína, ou porque está ingerindo pouco ferro, ou porque está com anemia, para que a gente possa prevenir isso. Mas, finalizando, a dieta da moda realmente é desaconselhada. Vanessa, eu achei muito legal o que você falou, mas eu queria fazer só mais uma observação, complementando, porque não tem nada que mudar, mas é que, assim, as pessoas... Tem muitas nutricionistas excelentes, mas se é uma nutricionista especializada em atividade física, por exemplo, uma especialista em triatlon, ela, de repente, não tem o know-how que vocês têm com a cirurgia bariátrica. Então, não só uma nutricionista, como uma nutricionista com know-how de cirurgia bariátrica. Isso eu acho uma coisa. E outra, você é do Belém do Pará. Você vai passar uma dieta regional. Eu não sei se o paciente pode tomar tacacá, você sabe. Aqui no Rio, eventualmente, o camarãozinho fresco, etc. Então, cada um vai... como que é? O arroz com pequi aí na região de Brasília. Então, cada região também tem a sua dieta. Não adianta muitas vezes fazer uma consulta por internet com alguém do Sul com um paciente do Norte, né? O Brasil é um país continental, né? Sei lá, só para acrescentar tudo isso. Mariana, qual que é a dieta? O que você proibiria ou então pediria fortemente para o paciente evitar no pós-operatório? Como a gente até tinha conversado, não existe proibido, mas tem aqueles que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, bebidas calóricas, líquidos calóricos em geral, sucos de fruta, que muitas vezes são inofensivos, né? Parecem um pouco, mas às vezes concentram uma quantidade de carboidrato, mesmo aqueles sem açúcar, sem o açúcar da fruta, e podem concentrar uma quantidade de carboidrato importante. Sem falar de outros milkshakes, bebidas energéticas, tem gente que toma demais, bebidas alcoólicas, tudo isso que agrega muita caloria, né? Alimento rico em carboidrato, com alto índice glicêmico, e pouca fibra, então as farinhas que não são integrais, refinadas, né? A gente tem que ter uma certa cautela. E, finalmente, os industrializados e ultraprocessados, que aí não especificamente em relação aos bariátricos, mas a população em geral, que hoje a gente reforça muito, né? O consumo de ultraprocessados, de industrializados, está diretamente relacionado ao aumento da gordura corporal.
aumento da obesidade e do percentual de gordura corporal. Então, se a gente quer manter essa perda de peso, né, esse emagrecimento em longo prazo, a gente precisa ficar longe desses alimentos e substituir por alimentos mais saudáveis. Até os ultraprocessados e carboidratos simples, dependendo do paciente, pode ter uma hipoglicemia de difícil controle, né? Então, Juliano, falando em alimentos, entre aspas, proibidos, como que você aborda o álcool no pós-operatório? Com quanto tempo você libera uma tacinha de vinho ou você não libera? Como que é a abordagem e como que você alerta o paciente dos riscos do álcool? Essa é uma dúvida que está presente em todo o consultório, né? Todo consultório tem algum paciente com dúvida, perguntando quando ele vai poder voltar a beber, o que ele pode voltar a beber. E a gente sabe que não tem um consenso. E quando não tem consenso, a gente tem que se utilizar do bom senso. Então, a gente vai ter que ter o bom senso de saber que naquele primeiro momento, nos primeiros 3 a 6 meses, eu sempre enfatizo com meus pacientes, é um momento que o fígado ele vai estar ocupado com outras funções, ele vai estar preocupado com essa perda de peso, metabolismo de gordura, o metabolismo do álcool está alterado. Então, sempre eu peço para ele evitar o álcool nos primeiros 3 a 6 meses. Assim que eu faço os exames, nesse intervalo de tempo, e que eu vejo que a ferritina tem uma queda, que o paciente não tem uma sobrecarga hepática, e que esse paciente ele está dentro de uma perda de peso adequada, eu sempre linko uma coisa com a outra, para ser liberado, tu vai ter que estar na tua meta, e tua meta é essa. E aí ele tem que chegar na meta de peso e na meta de exames. Então, normalmente eu libero. O que eu faço é usar o bom senso. Eu libero o paciente a partir desse período, uma vez por semana. Normalmente começa com vinho, depois ele pode evoluir para uma cerveja, mas sempre restringindo a um dia por semana. E aí, normalmente tem funcionado e eu tenho continuado com essa estratégia. Bom, alertar que as pessoas que o álcool, além de ser extremamente calórico, no pós-operatório aumenta a absorção de álcool, mas eventualmente para os acompanhantes e familiares que estão nos assistindo, não é comum aquele paciente que nunca bebia começar a beber intensamente no pós-operatório, né? Essa coisa do transferência de compulsão, isso ainda não está completamente comprovado, toma cuidado. Cris, Tiana de Oliveira, me conta uma coisa, qual é o papel do ferro para os pacientes bariátricos? Só fazer desculpa, te interromper uma coisa, é que eu recebi uma coisa aqui da chefe, nas séries, que todas as perguntas que a gente receber do Facebook e Instagram vão ser respondidas ao longo da semana, porque a gente não vai ter tempo de responder todas, a gente não quer ser indelicado com ninguém. Cris, qual que é o papel do ferro nos pacientes operados de bariátrica, em especial as mulheres em idade fértil? Antes eu vou complementar esse negócio essa observação do álcool, porque principalmente esse equilíbrio é muito importante, né? Que todo paciente bariátrico que queira consumir bebida alcoólica tem que ter muito cuidado, porque inclusive a bebida alcoólica ela depleta mais o complexo B. Né? Então, assim, é mais um fator aí de depressão e de risco de deficiência, né? Então, assim, isso é como a gente falou, sempre com moderação, com controle e com orientação. Bom, o ferro, principalmente nas mulheres, a mulher em idade fértil, ela menstrua, então ela por si só já tem uma perda e tem uma baixa de ferro, umas dependendo do fluxo mais, outras menos. Então, assim, se é uma mulher que pretende fazer cirurgia bariátrica, essa atenção tem que ser dobrada, principalmente se ela já tem histórico de uma anemia, de um fluxo mais longo, então isso tem que ser visto. Eu sempre falo, olha, tem que conversar com a ginecologista também. Por quê? Porque você tem um risco de uma anemia mais grave, né? Então, isso tem que ser acompanhado, ou pelo menos nesses períodos onde ela fica menstruada, fazer uma suplementação de ferro também, né? Justamente para fazer a prevenção, ou um pouquinho antes dela ficar, já conhecendo ela, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E aquilo que a gente sempre fala, é a suplementação, além do polivitamínico de rotina, a gente lança a mão da suplementação individualizada, que é de acordo com cada um, com acompanhamento, com exames, né? E também da gente buscar esses alimentos, né? Dela ter prioridade mais, não só nas proteínas, como a gente já falou bastante, né? Mas também nos grãos.
né, no feijão, grão de bico, que eu até trouxe aqui, ele cru, né, que a gente pode cozinhar, e é super versátil para tudo, né? Então, a gente pode implementar, né, melhorar essa dieta com alimento, né? Vou sair um pouco do ferro lá, nome ferro, para transformar isso no alimento. Além da proteína, né? A gente, como as meninas falaram, um arroz com lentilha. Então, a gente pode estar complementando melhor uma saladinha de grão de bico para aumentar aí o teor de ferro dessa paciente, dessa ingestão, né? Obrigado, Tiago, só um Cristiano. minuto aqui, Oi, Tiago, só claro. para poder. Gerou uma dúvida aqui no Instagram e uma pessoa perguntou, e outras endossaram aqui. Ela pergunta se pós-bariátrica aumenta a chance de esteatose hepática por conta da lipólise do tecido adiposo. E aí a gente comentou agora há pouco a respeito do metabolismo hepático, da função hepática, e é exatamente o contrário, né? O paciente, quando ele perde peso, ele melhora a esteatose hepática. A esteatose hepática é uma das comorbidades que estão elencadas dentro das indicações da cirurgia bariátrica, e com a perda de peso ele tem uma melhora da esteatose hepática e até de níveis iniciais de fibrose hepática. Só para não ficar dúvida aqui no Instagram. Obrigado. Muito bom. Vanessa, me conta uma coisa. O valor calórico no pós-operatório, né? O paciente fez aquela primeira fase, tudo está suplementando, está fazendo tudo bonitinho, mas ainda a questão da ingesta calórica, eventualmente, o tal de contar pontos, contar caloria, ainda é uma das coisas mais importantes para a perda de peso no pós-operatório, vamos dizer, manter o peso e a dieta? Bom, a gente sabe que a restrição calórica ela gera perda de peso. Então, o paciente bariátrico que faz uma cirurgia onde tem uma redução de estômago, ele vai ingerir uma quantidade de alimento menor, portanto, menos caloria. Mas o mais importante é esse equilíbrio desses nutrientes que nós colocamos, os macronutrientes, carboidrato, proteínas, gorduras e as vitaminas e os minerais que vão regular e fazer com que todas as reações bioquímicas aconteçam no corpo. Um ajuda na absorção do outro. Então, claro que a caloria é importante, porque também se eu comer pouco com muita caloria, isso pode te fazer engordar. Mas se eu comer de forma equilibrada, talvez o mais importante é esse equilíbrio e não só a caloria. Então, a gente sempre fala para o paciente o seguinte, que ninguém vai colocar um paciente bariátrico numa redoma de vidro. Acho que foi colocado isso desde o início, no início da live, quando o senhor colocou que o paciente, ele vai comer normal? O normal para toda a população, que é uma alimentação equilibrada, é uma alimentação saudável, mas que em algum momento eu vou no aniversário comer um doce, em algum momento eu vou comer um pedaço de bolo. O que não pode é a frequência disso, é a gente ter bom senso nessa frequência dos consumos de alimentos que são considerados mais calóricos. Mas ele pode comer, mas o dia a dia dele tem que ser saudável, com fontes de frutas, com fontes de fibra. É planejamento. Eu sempre digo que quando você planeja adequadamente a alimentação, ela é importante. Olha só, você botar dentro da sua geladeira frutas cortadas. Então, aqui é uma manga, aqui é um morango. Você pode ter frutas mais práticas como a banana, a maçã. Se você planejar e fazer uma lista de compras durante a semana, você vai saber exatamente o que você vai se alimentar durante a semana e o que eu vou comer no meio da manhã, o que eu vou comer no meio da tarde. Como a gente fala em proteína, não como a fruta sozinha. Eu vou comer só a banana, a maçã? Não, eu posso comer a maçã e depois tomar um iogurte. Eu posso comer a maçã e comer queijo. Eu posso deixar o queijo em cubo cortado com tomatinho cereja, o azeite de oliva que tem uma gordura de boa qualidade. Posso botar um orégano e fazer um lanche no meio da tarde. Então, são as opções e variedade durante o dia, durante a semana que você tem que ter. Agora, eu posso, no final de semana, comer, eventualmente, um pedaço de bolo, ir num churrasco. O problema é a frequência disso, é a gente ter bom senso realmente nesse consumo. Eu vejo que bons nutricionistas, além de ensinar essas coisas para o paciente, ele ensina o paciente a ter autonomia, né? Ele aprender o que ele tem que comer, porque aquele paciente que quer tudo escrito, o cara vai ficar maluco, né? Então ele chega num porquilo e fala, opa, não tem nada aqui que estava naquela minha lista. E agora? Ele tem que saber mais ou menos e ter uma autonomia. Mariana, uma pergunta aqui bem interessante. Os pacientes vegetarianos ou com algum tipo de intolerância ou restrição, como que você aborda para ele não ter uma perda de massa magra, para ter um
um aporte de proteína? Como que você aporta? A cada vez tem mais vegetariano, né? Como que funciona? É possível ser vegetariano, fazer a cirurgia e ter um aporte de proteína adequado. Hoje a gente tem, a gente sabe de algumas fontes proteicas vegetarianas que são bem bacanas, como o grão de bico, por exemplo. Você pode fazer uma pasta, as castanhas. A própria aveia é uma fonte de carboidrato, mas ela agrega muita proteína na dieta, então é uma forma que os vegetarianos muitas vezes fazem para agregar proteína. Algumas sementes e chia, linhaça, por exemplo, podem agregar proteína. Então, existem alguns alimentos. E os suplementos, né? Então, nesses casos, às vezes a gente utiliza mesmo a suplementação de fontes vegetarianas também, ou veganas, né? Dependendo. E em relação à intolerância à lactose, por exemplo, muitos pacientes depois da cirurgia têm e desenvolvem, às vezes, até essa intolerância. E a gente tem linhas de produtos muito boas, inclusive esses iogurtes agora que a gente até trouxe aqui, tem que esconder um pouquinho a marca, não pode mostrar, mas os iogurtes proteicos, hoje a gente tem iogurte esse tem 14 gramas, esse tem 24 gramas de proteína, todos eles são isentos de lactose, então a gente já tem essa questão. Queijo, hoje em dia a gente tem queijo cottage, zero lactose, queijo Minas, zero lactose, tem muitas opções. E se a gente não consegue, muitas vezes, chegar a isso, a gente tem as proteínas, e aí tem proteínas veganas, da ervilha, da pera, do arroz, que a gente consegue, então, fazer esse manejo nutricional. Legal. E cuidado, mais uma vez, com os modismos, né? Não é todo mundo que é intolerante à lactose, né? Todo mundo acha que todo desconforto abdominal, né, Juliano, é lactose. Né? Tem que tomar cuidado. Eu, antes de passar uma pergunta aqui para o Juliano, também fazer uma abordagem sobre a queda de cabelo. Tem uma pergunta falando sobre nutrólogo. O nutrólogo também pode passar dieta, mas também uma questão é que tomar cuidado que tem um profissional que é a dermatologista que nos ajuda também quando é a questão da queda de cabelo, que nem sempre é só vitamina, né? Então tem que ver se não é uma alopecia androgenética, não é uma questão familiar, senão a gente vai puxar esse paciente de vitamina, proteína, não sei o que, e de repente era outra fonte que também não é minha praia ver o cabelo, senão eu estaria um pouco melhor aqui. Juliano, me fala uma coisa, além da questão dietética, que é tão importante, quais são os próximos passos e os cuidados importantes, a seu ver, como cirurgião, aí no segmento do paciente bariátrico? Eu, como cirurgião, eu vejo aqui que além dessa composição básica do prato do paciente bariátrico, que já foi muito bem falada aí pelas nossas colegas nutricionistas, a base de proteínas, vitaminas, minerais e carboidratos, nós não podemos deixar de chamar a atenção para 4 pontos. Eu sempre enfatizo bem. O uso do polivitamínico diário, que nós já falamos aqui, ele tem que ser tomado diariamente, independente da técnica e por toda a vida. O paciente ele vai ter que se conscientizar que diariamente ele vai precisar dessa reposição. Segundo, a suplementação da necessidade da proteína. O paciente não consegue ingerir, na grande maioria das vezes, a quantidade de proteína necessária, que também já foi muito bem falado pelas colegas. E aí aqui dentro eu deixo o adendo, que é a pergunta aí de R$1 milhão de reais, como fazer o paciente tomar essa proteína, que ele chega, doutor, eu não gosto, eu não consigo, e eu vou tomar só a metade, estão mandando tomar 2 vezes, eu vou tomar uma. Então, o whey protein é importante. A ingesta satisfatória de água, outra coisa que a gente chama bastante atenção, o paciente precisa estar hidratado. Como o paciente ele não consegue ingerir uma grande quantidade de água, ele tem que andar com uma squeeze, com uma garrafinha, ficar tomando pequenos goles o tempo todo, para poder evitar complicações. A gente sabe que o funcionamento do intestino, o funcionamento do rim, do cérebro, do coração está ligado a essa ingesta de água. E por último, né, não menos importante, em 4º lugar, atividade física regular. Esse paciente ele tem que ter atividade física como uma prática regular. O objetivo maior deve ser preservar ou recuperar a massa magra e eliminar a massa gorda. Então, esse vai ser o nosso foco no paciente bariátrico. Com isso, a gente vai ter uma chance de sucesso e manter isso a longo prazo. Muito bom, obrigado, Juliano. Pessoal, temos 5 minutos e agora tem um grande final, uma coisa muito interessante, eu acho que é a primeira vez aqui. As nossas nutricionistas vão contar uma receita, aí essas receitas vão estar disponíveis depois na rede social. E já falando para todos que estão assistindo, no site da Sociedade tem o livro de culinária da Sociedade, que muitas nutricionistas, muitas equipes mandaram a receita, então vocês podem ter por lá. Agora, seguindo, invertendo a ordem, Mariana, passa a sua receita, lembrando que a gente tem 5 minutos e a gente ainda tem os reclames do Plim Plim depois.
Então, eu vou falar uma receita rapidinha com whey protein, já que o doutor Juliano falou, e realmente a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Mas o whey protein dá para a gente misturar, e aí eu vou ser ousada, hein? Vou falar do açaí, viu, Vanessa? Vou falar da sua região. Mas dá para fazer um creme de açaí proteico maravilhoso com abacate. Então, você coloca, olha aqui, vou até ler aqui, uma polpa de açaí congelada ou não, se você for do Pará, você pode pegar ele bem fresquinho, né? 1/4 de abacate, meia xícara de chá de água de coco, meia xícara de frutas vermelhas congeladas e um medidor de proteína em pó. Mistura tudo, bate tudo no liquidificador e vira um creme maravilhoso de whey protein que você pode ingerir, pode dividir em 2, tomar um pouquinho num lanche, um pouquinho no outro lanche. É uma receita bem facinha. Eu vou deixar lá para vocês. Vou ver essa receita. Vanessa, qual que é a sua receita? Falando que açaí é só do Pará, né? Aí sim, aqui embaixo, aqui na nossa região, tudo açaí fake, que eu sei. Meu ex-sócio açaí era é bem, do Belém do Pará. saboroso, muito nutritivo, tem muita antocianina, muitos nutrientes que fazem bem à saúde. Bom, a minha receita, eu acho que eu queria começar com a palavrinha planejamento. Quando você deixa tudo planejadinho, cortadinho, à noite você vai fazer a sua salada com alface, cenoura, morango, tomatinho cereja. Para ficar proteica, eu posso colocar queijo, posso botar frango desfiado, posso botar um ovo cozido. E para puxar a sardinha para a minha região, não esquecer da nossa castanha do Pará. Ela é rica em selênio, ela tem gordura de boa qualidade, então você pode, em cima dessa salada, ralar essa castanha para ela ficar um pouco mais nutritiva. Eu vou mostrar aqui para vocês a castanha com a casca in natura, que eu acho que pouca gente conhece, e essa que vocês provavelmente conhecem. Então, você pode colocar em cima da salada. Se você deixar isso todos os dias cortadinho dentro da sua geladeira, cada dia você vai fazer uma salada diferente para o jantar. Não esquecendo da proteína, que pode ser queijo, frango desfiado ou ovo, para ela ficar bem mais proteica. E pode colocar fruta, que ela vai ficar um pouquinho mais agridoce, além das fibras. Você pode botar chia, você pode botar linhaça, você pode botar as sementes de abóbora, sementes de girassol. Então, é muito versátil e eu vou deixar essa receita lá no site da sociedade. Obrigado. E, Cristiana? Então, eu vou hoje com uma guloseima que todo mundo gosta, que é uma empadinha de grão de bico, né? Que todo mundo gosta. Porque falou de empada, mas pode ser mais saudável, né? Então, você pode pegar esse grão de bico, cozinhar em torno de 250 gramas, tá? Aí, depois que você cozinha, você escorre a água, bota no multiprocessador, liquidificador, bate com um pouquinho de sal, 1 a 2 colheres de sopa de azeite, e é só. Aí, depois você, tira, amassa bem ele, que ele fica aquela massa, aí você pode ou fazer quiche ou empada, se for o caso, né? E aí você pode rechear. Aí, se for vegetariano, vegano, você pode rechear até com soja, com carne de soja, né? Que fica bem legal, bastante temperadinha. E se não for vegetariano, você, além de ter uma proteína vegetal riquíssima do grão de bico, que aí você potencializa esse consumo proteico. E aí você pode também rechear com queijo, carne, camarão, frango, ao seu gosto, né? Então, eu gosto bastante, que pode fazer pequenininho, pode fazer grande, e fica uma delícia. Muito bom. Obrigado. Excelentes receitas, vou fazer. Cristiano, essa empadinha com shimeji shiitake deve ficar muito bom também. Juliano, eu vou começar as considerações finais, a gente tem 1 minuto e meio. Por você, queria agradecer a todos e falar que toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui com equipes falando de assuntos muito interessantes vinculados à cirurgia bariátrica. Juliano, por favor, não vou pedir a sua receita, porque eu acho que você vai eu estava com medo, porque ninguém mandou preparar a receita. Eu quero só agradecer mais uma vez o convite da sociedade e parabenizar por essa iniciativa fantástica. Eu vi muita gente elogiando aqui no chat. Parabenizar o Thiago aí pela condução espetacular dessa noite aí. E agradecer a participação, a oportunidade de ter participado com nossas colegas nutricionistas. Realmente eu vou sair daqui um pouco mais esclarecido e um pouco melhor para poder orientar meus pacientes. Muito obrigado e que a gente possa se encontrar em breve no Congresso Brasileiro, lá em dezembro, em São Paulo. Logo estaremos lá. Mariana,
por favor, para acabar. Quero agradecer também, doutor Tiago, sua condução que foi muito boa, os meus colegas queridas, Vanessa, Cris, doutor Juliano, a sociedade brasileira, me botar à disposição também e falar um pouco sobre essa questão da importância do acompanhamento especializado. Eu acho que esse é o recado dessa noite, né, que é muito importante. Mariana, passa a sua rede social, Juliano, passa a sua, esqueci de pedir isso. Eu quero que todos passem a rede social de vocês e tudo mais. Aproveitando. Juliano, qual que é a sua rede social? dr.julianocampelo. Muito bom. Mariana? Meu é nuti.mariana Melendes, meu nome. Muito bom. Vanessa, agradeça. Mande sua rede social, por favor. Minha rede social é Vanessa Lourenço Nutri. Eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica pela oportunidade. Parabéns, doutor Tiago, realmente sua condução foi excelente. Agradeço. Parabéns aos meus colegas, Cristiana, doutor Juliano, Mariana, querida, pela brilhante Bari Live que nós fizemos. Eu tenho certeza que todos gostaram. Eu estarei sempre à disposição. E o recado que eu dou é o equilíbrio da dieta, procurar um profissional realmente especializado, não esquecer da sua equipe, periodicamente retorne para a sua equipe. E se procurar a nutrição, procure uma nutricionista que realmente tenha experiência com cirurgia bariátrica. Isso vai fazer muita diferença para que você emagreça com saúde. Esse é o nosso objetivo das boas equipes, dos bons profissionais, emagrecer o paciente com saúde. Muito bom. Cris? Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Uma honra com a Vanessa, a Mariana, minhas colegas de profissão, que eu sempre vejo nos congressos. Doutor Tiago, muito obrigada pela condução. Doutor Juliano, muito prazer. É uma honra aqui. E, de fato, o que vocês falaram, a equipe especializada é muito importante, né? Porque a gente constantemente acaba vendo pessoas com muitas dúvidas, infelizmente não tão bem orientados e tendo sérias consequências com isso, né? A cirurgia bariátrica, ela tem uma evolução muito boa, hoje ela é um avanço aí para o tratamento da obesidade, então a gente tem coisas positivas, boas, mas quando tratada com seriedade, mas quando tratada com especialistas da cirurgia bariátrica mesmo, né? Que são pessoas que vão orientar melhor por vivenciar, por estudar, por saber como lidar e quais são os problemas reais que você vai prevenir, né? Então, isso realmente é muito importante. Isso tem que ser bastante falado. Meninas, muito obrigado. Juliano, muito obrigado. Meninas, Cris, Vanessa, Mari, muito obrigado. Queria agradecer à sociedade. Na verdade, o Juliano também faz parte da sociedade. Para mim é uma honra fazer parte. Eu acho a nossa sociedade, não só a parte cirúrgica, como a parte coesa, uma sociedade muito coesa, muito séria, muito determinada, que eu acho que ela veste a camisa por todos nós. Queria agradecer a honra de estar aqui, agradecer a sociedade. E o meu Instagram é Thiago Zego, né? Com SZGO, e Instituto Sigo com CIGO. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Fala o seu, Cris, você não falou. Esqueci. É Cristiana Uniclinic, Cristiana com CH. É o meu nome. Muito obrigado. E boa noite a todos. E a semana que vem tem outro Bari Live com outro tema muito interessante. Eu fiz a cirurgia metabólica. Mudou completamente. Meu colesterol, fígado, esteatose, controle de peso, pressão, mudou tudo. Eu tomava 2 remédios por dia e não conseguia controlar minha diabetes. Eu gastava bastante com medicamentos para tentar controlar a diabetes tipo 2, mas sem resultado. Não era eficiente, os remédios não conseguia controlar. Não usei insulina, não precisei, o diabético tipo 2 nem sempre é necessário.